Boa noite, boa noite. Fala, turma, beleza? Como é que estão as coisas aí, tudo certo? Bom, boa noite, obrigado aí pessoal que já está presente aí, mais uma discussão, mais um bate-papo aqui sobre mais um artigo bem interessante, tentando trazer alguns temas, não ficar muito em cima só da nutrição, etc. A gente olhar um pouco mais para a vaca como um todo. Hoje um tema que a gente vai discutir aqui é sobre metrite em vaca de leite, né? Um tema bem importante e que está totalmente ligado com quando a gente trabalha com nutrição, né? Boa noite aí, todo mundo que tá entrando. Boa noite, Rafael, Jader, a turma toda aí que tá firme aí com a gente. Bom, então hoje vamos discutir esse artigo, que é um artigo denominado Comportamento no Pré-Parto e Injeção de Matéria Seca, identificando vacas com risco para metrite. Artigo super legal, uma abordagem muito interessante e que vem crescendo cada vez mais a nossa rotina como técnico, né? Que é abordar um pouco o comportamento das vacas, é tentar ler um pouco mais as vacas, entender um pouco mais esses animais, certo? E enxergar os dados, os resultados do que pode acontecer. Então é um trabalho feito pelo pessoal do Canadá, certo? O pessoal do Canadá trabalha bastante com essa parte de comportamento animal. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui com vocês também. Bom, primeiro falar um pouco sobre metrite, né? Falar um pouco sobre o artigo aqui primeiro, sobre o que foram os pontos avaliados. Bom, então, o que foi avaliado nesse artigo? Basicamente, eles pegaram 101 vacas holandesas e mediram diariamente consumo de água, tempo de consumo de matéria seca de alimentos, tempo que elas ficavam bebendo água, tempo que elas ficavam comendo e as interações que aconteciam entre esses animais durante o pré-parto, durante 2 semanas pré-parto e 3 semanas pós-parto. Então ficava lá uma câmera filmando esses animais o dia inteiro e tinha acesso à ingestão de todos esses animais também, por outras maneiras, e o pessoal então tinha informação de consumo de água, consumo de alimento, tempo consumindo, brigas, interações que acabavam acontecendo nesses animais no pré-parto, 2 semanas pré-parto e até 3 semanas pós-parto. Então 101 vacas holandesas foram avaliadas nesse experimento. Um artigo bem interessante, com um número legal de animal sendo avaliado, certo? Bom, então o objetivo desse trabalho era entender se acontecia alguma coisa no pré-parto com essas vacas que faziam elas ter metrite lá no pós-parto. Entender se tinha algum fator de risco, algum desses fatores que eu falei com vocês, poderia afetar esse animal e fazer com que ele tenha uma maior incidência de metrite no pós-parto. Bom, para a gente entender um pouco melhor como que eles classificaram o metrite aqui, né? Basicamente dividiram o metrite os animais em 3 grupos. Então, deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Achei. Animais que tinham metrite leve, moderada, vamos dizer assim, né? Então, metrite moderada, metrite severa ou tô tentando achar um negócio aqui. Ou eram saudáveis. Uma foto aqui para vocês verem aqui. Score de muco. Bom, não vou achar agora, depois eu tento procurar aqui com mais calma. Bom, então eram divididos em 3 grupos de animais. Animais saudáveis, animais que tiveram metrite moderada e animais que não tiveram metrite, certo? Como que eles classificavam metrite severa? A metrite severa eram animais que eles dividiam o muco da vaca em score 1, 2, 3 ou 4. O score 1 de score 0, 1, 2, 3 e 4. O score 1 de muco é quando o muco da vaca está limpo, aquele muco bem claro, né? Que a gente gosta até de inseminar o animal. Obviamente essa vaca era pós-parto, não era o momento disso, né? Muco limpo, 0. No score 1 com um pouco de muco, certo? Menos do que 50% de pus presente. Score 2 com mais de 50% de pus presente e com mau cheiro, é o score 3. E o score 4 é aquele score com cheiro pútrido, bem fétido e que tem aquela descarga amarronzada, avermelhada, que a gente consegue, quem já viu uma vaca com metrite dessa maneira, vê de longe no curral lá, esse animal assim, realmente fede mesmo,
e a gente consegue ver de longe. Então eles eram consideradas vacas com metrite severa quando o score era 4 e tendo febre, certo? Febre considerada quando temperatura acima de 39,5. Score metrite moderada quando tinha score 2 ou 3, certo? Sem presença de febre. Então basicamente tinha 3 grupos: saudável, score 2 ou 3 sem febre, que é metrite moderada, score 4 mais febre, metrite severa, certo? Então esses eram os 3 grupos, e a ideia era avaliar como que foi o comportamento dos animais, como foi o consumo, ingestão de matéria seca e etc. Bom, falar um pouco sobre metrite aqui, né? Qual que é a importância, fatores de risco e etc. Né? Metrite é uma doença uterina, né? Que normalmente acomete as vacas nas 3 primeiras semanas de lactação, que foi até onde esse trabalho foi avaliado, né? 21 dias pós-parto. E que ela pode gerar sinais leves, né, que são as metrite moderada, 2 a 3, ou pode ser uma metrite aguda, severa, né, que como foi dividida aqui, que gera também, como que eu diria, sinais clínicos maiores ou comprometimento do sistema do animal como um todo, né? Comprometimento, algumas vezes a vaca tem desidratação, tem febre, apatia, anorexia e etc. Isso acontece muito na metrite severa. Bom, o que faz uma vaca ter metrite em geral? Basicamente, os principais fatores de risco para uma vaca ter metrite são ela ter retenção de placenta, ela ter gêmeos ou parto distóxico, que a gente tem que puxar, e ela ter baixa imunidade. Esses são os principais fatores de risco para uma vaca desenvolver metrite. Então, a ideia era entender se fora esses fatores de risco que a gente já conhece, já são sabidos aí que fazem mal para as vacas, que geram metrite, se alguma coisa no consumo, no pré-parto, a gente poderia predizer já que essa vaca vai ter metrite. Pô, será que as vacas têm metrite, comem menos ou bebem mais água? O que acontece com esses animais? E como que a gente pode avaliar ou tomar alguma decisão, alguma atitude antecipadamente para esses animais? Bom, o que a metrite causa de mal, né? A primeira coisa que ela causa, que a gente sabe muito bem já, muito bem documentado, são perdas reprodutivas. Vacas que têm metrite, principalmente metrite severa, normalmente têm dias em abertos maiores, tem pior taxa de concepção no primeiro serviço, né? Demora um pouquinho mais para emprenhar, tem pior fertilidade como um todo, né? É uma doença que acomete o útero da vaca, então faz total sentido que ela tenha problemas reprodutivos posterior a uma metrite, mesmo essa metrite sendo curada. Bom, outro ponto importante: metrite pode afetar outras coisas, né? Tem prejuízo com metrite com tratamento e com produção de leite também pode ter algum prejuízo. Existem alguns dados já documentados sobre isso, mas esse trabalho traz para a gente mais dados interessantes sobre ocorrência de metrite e produção de leite. Bom, outro ponto importante, pessoal, se tiver alguma dúvida, qualquer pergunta sobre o artigo, pode ir mandando aí, não precisa esperar acabar não. Vai perguntando aí, pode digitando aí na caixinha, na pergunta aí, que eu vou respondendo para vocês. E quem está com o artigo aí e quiser acompanhar, nós vamos lá para a tabela 1 agora, certo? Para a figura 1, na verdade. O primeiro resultado que a gente tem é na figura 1 aqui, ó. A gente tem vacas com... Opa, deixa eu ver se eu paro aqui. Vacas saudáveis, certo? Health. Vacas com metrite moderada e metrite severa. Olha a produção de leite desses animais nas 3 primeiras semanas pós-parto. Então, vacas saudáveis, obviamente, produziram mais leite do que vacas que tiveram metrite moderada e, por último, vacas que tiveram metrite severa, os triângulozinhos. Então, a ocorrência de metrite faz com que os animais tenham uma produção mais baixa, certo? Foi o que mostrou esse trabalho. Independente se a metrite é moderada ou metrite severa, teve uma redução bem forte na produção de leite de vacas que tiveram ocorrência de metrite, certo? Então, esse é um dado interessante já pra gente, que mostra que vale a pena eu me preocupar com metrite, né? Vale a pena eu pensar como prevenir isso, que atitudes tomar, porque pode gerar perdas não só reprodutivas, mas também produtivas em escala bastante grande. Bom, vamos lá para outros dados interessantes aqui desse trabalho. Deixa eu pegar uma outra figura aqui que vai ser mais fácil de mostrar para vocês. Bom, aqui a gente tem a curva de ingestão de matéria seca, certo? Então aqui nós temos ingestão de matéria seca, ó, DMI, né, de inglês, e aqui embaixo nós temos
dias com relação ao parto. Então, começou a medir a injeção de matéria seca 14 dias pré-parto e foi medindo até 21 dias pós-parto. E olha que interessante, né? Essa é uma curva de ingestão padrão de qualquer vaca de leite no pré-parto, né? Ela começa comendo uma quantidade legal, nos dias próximos ao parto e pós-parto tem uma queda no consumo e depois esse consumo vai levantando e vai ficando mais alto, certo? O que a gente busca quando a gente está falando de vacas em transição, é que elas tenham um maior consumo no pré-parto, porque esse consumo alto no pré-parto tem uma boa correlação com o consumo pós-parto, para a gente acelerar as vacas no pós-parto também. Então, se tem um número que eu quero que seja bom na minha fazenda, né, é consumo pré e pós-parto. Por quê? Vacas que comem bem no pré e no pós-parto tendem a ter uma saúde muito boa e tendem a não ter problemas. E olha que interessante, esse trabalho mostra exatamente isso pra gente. Vou mostrar de novo o mesmo gráfico aqui, né? Ó, então as vacas saudáveis, olha quanto que elas comeram em preto, né? Vinham comendo mais alto, tiveram uma queda normal que é ao redor do parto, primeiros dias pós-parto baixo e vem subindo de novo e chega em níveis já, vamos dizer assim, adequados. Vacas com metrite moderada tem uma queda também no consumo, já lá no pós-parto, lá no pré-parto, desculpa. E vacas com metrite severa, aí sim tem uma queda bastante acentuada no consumo de matéria seca. Olha aqui como está mais baixo, ó. Lá de 15, 16 para quase 12, ó. Uma queda bastante grande, olha. Quando chega aqui no pico mais baixo, aqui por volta do parto, e logo no pós-parto, demora para arrancar de novo e demora para chegar com mais de 20 dias aqui, que ela começa a chegar num ponto parecido às vacas saudáveis. A gente sabe que essa arrancada aqui no começo é fundamental para que as vacas tenham plena produtividade e tenham um pós-parto adequado e uma produção de leite nos 305 dias de lactação dela adequada. Bom, olha que interessante, pessoal, olha que negócio fantástico isso aqui. Então, vacas que tiveram metrite, a metrite era diagnosticada aqui, ó, no pós-parto, né, por volta da segunda semana pós-parto, eram diagnosticados os casos de metrite. 2 semanas pré-parto, essas vacas já começavam a comer menos, certo? Então, uma doença que vai ocorrer aqui cerca de 10 dias, 15 dias, alguma vez pós-parto, ela começa, entre aspas, a aparecer antes da vaca parir. Cerca de 14 dias antes de parir, essas vacas já começaram a dar alguns sinais. E qual foi o sinal dessas vacas? Elas começaram a comer menos. Elas tiveram menor consumo de matéria seca e passaram menos tempo comendo por dia, certo? Esse é um dado super interessante, super importante pra gente. E aí vem a pergunta, né? Será que essas vacas tiveram metrite lá na frente porque comeram menos aqui atrás? Ou elas comeram menos porque elas já teriam algum problema lá na frente e já começaram a ter alguma ação do sistema imunológico ali, de fazendo com que reduzisse o consumo e algum problema assim, né? O que foi visto nesse trabalho? Além dessas vacas comerem menos quantidade, elas comeram por menos tempo. E aqui vem a principal explicação do porquê essas vacas comeram por menos tempo. Essas vacas tinham menos interações de agressividade, segundo o autor. Então essa vaca ia no coxo para comer, ela apanhava da vaca de uma outra vaca. E ela não ficava brigando com ela simplesmente saía. E essas vacas que tiveram metrite severa, principalmente, que comeram menos e ficaram menos tempo comendo, elas evitavam de ir no coxo quando a competição por comida era maior. E quando que a competição por comida é maior? Logo que passa o trato, né? Que é onde o trato está mais fresco, onde as vacas tendem a ter um consumo mais alto. Então essas vacas não iam comer nesse momento e depois, ou evitavam de comer nesse momento, porque elas apanhavam e elas não queriam brigar, entre aspas. Muito provavelmente essas vacas eram vacas que a gente chama de submissas, e elas apanhavam das dominantes e deixavam o negócio para lá e simplesmente não comia ou passava menos tempo comendo. Depois, quando o coxo estava vazio, ela ia lá e comia, mas isso já não tem um volume de ingestão, de tempo de ingestão suficiente para chegar nos outros animais. Então, uma das possíveis explicações para isso é que esses animais comiam menos, apanhavam mais, brigavam menos no coxo ali e acabaram comendo menos e desenvolvendo a metrite lá na frente. A gente sabe também que vacas, por exemplo, que comem menos têm uma chance maior de desenvolver algumas outras doenças que podem impactar numa metrite lá na frente indiretamente. Por exemplo, uma vaca que come menos, ela pode ter mais problema de hipocalcemia subclínica. Uma vaca que tem hipocalcemia subclínica tem um sistema imune menos ativo e, consequentemente,
uma maior possibilidade de ocorrência de metrite. Tem um trabalho muito legal do grupo do Eduardo Santos, que mostra claramente que vacas, que um dos principais riscos para a ocorrência de metrite é baixo cálcio. Vacas com baixo cálcio no sangue, no pós-parto, tem uma chance enorme de desenvolver metrite. Por quê? Porque tem uma baixa imunidade e, consequentemente, esses animais acabam tendo essa doença uterina ali. Então, outro fator que pode acontecer, né? Vacas que comem menos no pré-parto e comem menos, consequentemente, no pós-parto, isso é uma relação, normalmente tem uma correlação entre consumo pré e consumo pós. Essas vacas que comeram menos no pré, talvez já comecem a entrar em balanço energético negativo no momento inadequado, já antes de parir, e esses corpos cetônicos altos, pode gerar, esse balanço energético negativo acentuado pode gerar corpos cetônicos altos, né? Pode fazer com que tenha alto corpo cetônico na corrente sanguínea, gerando uma doença que a gente chama de cetose, que também pode atrapalhar e ser um fator predisponente para metrite também lá na frente. Então, muito interessante isso, e parece que essa é uma maneira que os autores queriam de identificar a metrite, né? As vacas que vão ser mais propensas a metrite. Então, se na sua fazenda você consegue medir consumo individual, né? Ou às vezes tem aqueles consumo individual, eu não conheço quase ninguém que tenha. Mas tem aquele dispositivo que mede ruminação, por exemplo, aquele colar. Talvez você pode começar a fazer uma correlação disso. Opa, essas vacas estão ruminando menos, provavelmente estão comendo menos e tem mais chance de desenvolverem metrite lá na frente. Então isso que o trabalho mostra pra gente de forma bem interessante, bem didática. E o que mais me assusta nesse trabalho, um resultado que eu acho mais fantástico, é como que um negócio 14 dias antes do parto, que começa lá 14 dias do parto, pode levar a um problema lá no pós-parto, no momento bem mais tarde. Esse ponto é importante a gente pensar, porque a gente vê muita gente que às vezes começa a mexer com uma vaca no pós-parto, né? Fala assim, faltando uma semana para a vaca parir, né? Vamos trazer ela, vamos tratar dela, vamos fazer algo para ela melhorar. Não, a gente tem que tratar nossas vacas bem sempre, mas fazer nossa dieta pré-parto adequada por pelo menos 21 dias. E esse aqui é um dos exemplos por que a gente tem que trabalhar nossas vacas bem por pelo menos 21 dias, né? Efeitos negativos que começam lá 14 dias pré-parto geram problemas lá no pós-parto com essa ocorrência de metrite aqui, por exemplo. Beleza? Tem uma pergunta do Jader aqui, vou pegar ela aqui. Tem outra forma eficiente de avaliar a metrite além da avaliação do muco? Jader, a forma mais eficiente, mais barata que se tem de avaliar a metrite é através do muco, né? Existe uma maneira de a gente avaliar a metrite subclínica, né, ou endometrite, que é através de tipo um suave que a gente passa dentro do útero, né? Uma escovinha que a gente consegue passar dentro do útero, a gente faz uma lâmina nela, a gente consegue ter ocorrência de endometrite subclínica principalmente. Mas para avaliar a metrite aqui, a melhor maneira é a avaliação do muco mesmo. Nesse trabalho foi feita uma avaliação utilizando, eles falam a mão enluvada, né? O que é isso? Você pega a sua mão com a luva, né, de palpação, desinfeta ela bem desinfetada, certo? Desinfeta a vulva, a entrada dela, enfia sua mão pela vulva e puxa o muco. Com isso você consegue ver o muco ali e a cor que ele tá e qual que é o grau dele. Existe um instrumento que faz isso de uma forma mais higiênica hoje, mais prática, né? Que é um MET check. Obviamente, quando você vai fazer esse teste com a mão enluvada, cada vaca é uma luva nova, né? Fez uma vaca, joga fora aquela. Põe outra luva, desinfeta a vulva, e acaba dando um trabalhinho. Então, existe uma outra ferramenta que se chama MET check, que é um dispositivo. Deixa eu ver se eu coloco uma foto dele aqui para vocês. É um dispositivo que, para avaliar o muco, mesma coisa você vai ter a mesma avaliação Gente, digitei errado aqui. Vai ter a mesma avaliação achei aqui. Aqui, ó. O MET check é esse aparelhinho. Nada mais é que um cabo aqui de... Deixa eu ver se eu consigo fixar a imagem. Estão vendo bem aí? Ó, é um dispositivo com um cabo de ferro e na ponta uma borracha. Você vai segurar nesse cabo aqui atrás aqui, ó, e vai introduzir dentro da vulva da vaca, vai até próximo da cervix e puxa para trás e o muco vai sair. Aqui tem os scores de muco, ó, 0, 1, 2, 3 e 4, né? Tem alguns que chamam de 4 ou de 3 também, certo? Mas esse MET check a gente pode usar ele, que é uma ferramenta bem válida, bem funcional. Lembrando que quando a gente vai usar esse MET check, é importante sempre desinfetar ele de uma vaca para outra também, né? Tem que ter uma solução ali para poder limpar, para desinfetar.
Aqui tem uma foto bacana dele aqui também na internet, ó. Olha aqui como é que ele tá com o muco aqui, tá vendo? Ó? Então você enfia dentro da vaca, ele já vem com o muco aqui. E vai ver o muco que vocês querem. Até no Mercado Livre. Vamos ver quanto que ele custa aqui no Mercado Livre, ó. Ferramentazinha custa R$280 no Mercado Livre aqui. Ferramenta que você vai usar por muitos anos aí, não é um negócio que é caro para comprar não, vamos dizer assim, certo? Então, bem bacana, é uma ferramenta muito legal para você avaliar a metrite aí, e através do muco é a maneira mais fácil, mais barata e mais eficiente da gente avaliar a ocorrência de metrite mesmo. Essa é a maneira mais, vamos dizer assim, mais barata e mais fácil de ser feita. Bom, vou mostrar um outro número para vocês aqui, que é o tempo ingerindo, né? Então olha aqui que interessante. Lembra que o preto aqui é vacas saudáveis, o quadradinho aqui mais branquinho é vacas com metrite moderada e o triângulo cinza, vacas com metrite severa. Tempo comendo, né? O tempo que essa vaca comia, mais baixo do que o tempo que essa vaca estava sem comer. Ou do que as outras vacas, desculpa, estavam comendo. Certo? Então, só repetindo aqui. O tempo que essas vacas estavam comendo, as vacas com metrite severa, é mais baixo do que o tempo que as vacas sem metrite ficaram sem comer. Então esse é um número importante da gente avaliar. Conseguiu avaliar aqui experimentalmente. É difícil a gente ter esse número na vida real, né? Porque a gente vai conseguir avaliar isso na prática, mas muito interessante mostrar pra gente, se você tem vaca submissa, se você tem novilha junto com vaca, por exemplo, que pode gerar submissão, né? Esse é um dos fatores que pode levar a ocorrer mais metrite. Então eu acho que é interessante isso aqui a gente levar para o nosso dia a dia, né? E uma das maneiras de levar para o nosso dia a dia é isso. Por que eu separo lote de novilhas de vaca? Um dos motivos é esse. Eu não quero que minhas vacas minhas novilhas vão competir muito com as minhas vacas. Por quê? Porque elas vão evitar de ir no coxo, elas vão comer por menos tempo e vão acabar comendo menos quantidade e vão também ter mais problemas de metrite lá na frente. O Vitor fez uma pergunta aqui se esse estudo usou dieta acidogênica. Cara, deixa eu só confirmar aqui, eu não estou lembrando aqui de cabeça mais. Deixa eu procurar aqui, eu acho que deve ter essa informação. Só um minutinho aqui. Causa sampotemia. Aqui não tá. Eu precisava fazer a conta aqui de acordo com os. Não, eu não tenho aqui não. (21% de silagem de milho, 42% de alfafa, 35% de concentrado e o mineral mix, né? Mas aqui não fala se a dieta era acidogênica ou não, Vitor, que não fala claramente pra gente não. Beleza? Importante usar a dieta acidogênica, independente do que você vai fazer, né? A dieta acidogênica é uma das grandes ferramentas para a gente reduzir metrite, né? Por que através da dieta acidogênica eu posso reduzir metrite? Vamos lá, alguém me dá uma luz no chat aí, vamos lá, o que vocês conseguem me ajudar nisso aí? Por que vacas recebendo dieta acidogênica tem menos ocorrência de metrite, tem menos probabilidade de desenvolver metrite? O que vocês acham que pode ser aí? O Wilson fez uma pergunta aqui, mas eu não estou conseguindo ler ela completa, está meio grande. Colocar vacas e novilhas no mesmo lote no composto sem extrapolar espaçamento de coxo ou separar as novilhas. Eu não consigo ler toda aqui, ô Wilson. Se puder mandar ela para mim de novo, que a pergunta não tá dando certo. Bom, vamos lá. Então as perguntas do Paulo responderam aqui, ó. Porque está relacionado à hipocalcemia, né? Por conta de absorver melhor o cálcio. Bom, exatamente, está relacionado à hipocalcemia. O que a vaca com metrite? Um dos principais fatores predisponentes de metrite, baixa imunidade, que tem uma relação grande com baixo cálcio, certo? Baixo cálcio leva a baixa imunidade. Então, quando eu faço uma dieta acidogênica adequada, eu tenho uma tendência a melhorar os níveis de cálcio no sangue e, consequentemente,
a gente tem uma dieta cetogênica correta, tem mais cálcio no sangue e, consequentemente, a melhor imunidade. Tem um trabalho que eu falei para vocês do Zé Eduardo Santos, depois vocês procurem, acho que é do Martínez 2012, se vocês quiserem procurar aí, né? Posso até compartilhar depois aqui, se alguém quiser eu mando para vocês aí também. Esse trabalho mostra claramente para a gente, muito interessante, que o risco de metrite por vacas que tinham baixo cálcio era maior em vacas que tinham baixo cálcio do que em vacas que tinham fatores predisponentes, como, por exemplo, retenção de placenta, gêmeos, parto distóxico, que já são muito claros para a gente na literatura que eles facilitam o desenvolvimento de metrite. Então esse trabalho dessa menina, chama Natália Martínez, do grupo do Eduardo Santos, mostrou para a gente que vacas que tinham baixo cálcio, elas tinham mais possibilidade de ter metrite do que vacas que tinham cálcio normal, mas que tinham retenção de placenta, gêmeos ou algum desses outros fatores predisponentes. Então, o alto cálcio, o cálcio correto pós-parto, é um dos principais pontos para a gente evitar de ter metrite. Então, isso é um ponto para a gente ficar claro e para vocês entenderem. É importante demais fazer dieta cetogênica e sim, é importante demais a gente usar isso para poder evitar a ocorrência de metrite. Tem uma pergunta do Felipe que ele mandou que eu nem sabia que tinha esse trem aqui em outro lugar de mandar pergunta aqui. Cada hora vai aprendendo um trem novo. Tem raça mais propensa a desenvolver metrite? Cara, não sei. Não sei te falar se tem algum trabalho mostrando se tem alguma raça mais predisponente a desenvolver, não. Certo? Bom, a pergunta do Wilson. Novilhas e vacas no composto sem extrapolar espaçamento de coxa para o animal ou separar novilhas em um piquete? Boa pergunta, Wilson. Cara, nesse caso, eu prefiro manter novilhas e vacas. Muitas vezes na fazenda, a gente tem que escolher entre dois venenos, né? Tem um veneno ruim e um péssimo. E às vezes, nesse caso da sua pergunta aí, eu prefiro manter minhas novilhas e vacas no mesmo lote, com espaço de coxo adequado, tendo uma competição maior, correndo risco desse menor consumo aqui, do que deixá-los no sol, lá de fora, no piquete, pode ter chuva, pode ter barro, pode ter sol, não vai ter ventilador, não vai ter sombra, né? Não vai ter aspersor direito. Então eu prefiro escolher deixar minhas vacas dentro se tiver possibilidade. Uma vantagem que existe quando eu tenho composto é que às vezes, dependendo do número de animais da fazenda, eu consigo simplesmente passar uma fita no meio desse lote e colocar essa divisão. Então, uma coisa é se pensar isso. Talvez dá para eu dividir essas novilhas simplesmente passando um feed choque aqui no meio desse lote. Tem que ver questão de bebedouro, etc. Mas, em geral, no composto dá para fazer isso, dependendo do número de animais. Essas são vacas que não precisam sair, né? Elas não vão no ordenho, não vão nada, então não tem problema elas ficarem fechadas, sem saída, né? Então a gente pode ter essa possibilidade também. O Wilson está comentando aqui que o espaçamento de coxo não é ruim, mas é notável a submissão das novilhas. Bom, isso é um ponto importante. Se é notável isso, uma estratégia que a gente tem que trabalhar é sempre trabalhar com uma sobra um pouquinho mais alta. Certo? Então, num cenário como esse que está falando que existe novilhas junto de vacas e que você consegue ver que essas novilhas são submissas, uma estratégia para vocês usarem é trabalhar uma sobra um pouquinho mais alta. Trabalharem uns 7% de sobra no pré-parto direto. Por quê? Porque eu permito que minha novilha vá lá, mesmo que ela coma um pouquinho menos, mas ela vai em horas mais vazias e ainda tem comida no coxo. Nesse caso aí, trabalhar com sobra zero, como muitas fazendas trabalham, aí o tiro vai ser totalmente errado, vamos dizer assim. A gente vai ter problema com esses animais, com certeza, porque vai faltar comida para as primíparas. Atente-se também à qualidade da mistura da dieta que você está oferecendo, porque é importante isso, que é o trabalho que mostrou e acontece na prática. As vacas submissas tendem a ir menos no coxo nas horas de maior competição, na hora de comida, que é a hora da comida mais fresca. Então as dominantes comem mais na hora da comida mais fresca. Se você não tiver uma mistura adequada, a mistura não for boa, essas dominantes vão ter um bom tempo ali para selecionar o que elas gostam mais de comer. Consequentemente, vai sobrar uma dieta pior para as novilhas que vão vir na sequência. Então, aumentar a quantidade de sobra, ficar muito atento à qualidade de mistura, são 2 pontos para você ajudar suas novilhas também. Certo? Para quem não trabalha com composto, por exemplo, colocar 2 pontos de coxo em vez de um só, também ajuda bastante a diminuir os problemas com essas novilhas e diminuir o problema em geral com as metrites que podem vir a acontecer. Certo? Bom, mais alguma pergunta aí, pessoal?
Esse é um artigo bem bacana, né? Acho que uma mensagem muito clara pra gente, né? Vacas que comem menos no pré-parto, elas comem menos no pós-parto e são mais predispostas a ocorrer metrite. Essas vacas a ter metrite. Essas vacas que tiveram metrite, principalmente metrite severa, tiveram menor produção de leite. Isso, consequentemente, é menor lucratividade para a fazenda também. Então, importante demais lembrar disso, né? E quando eu estou lembrando disso, o que eu vou trazer para a minha vida real disso? É exatamente isso. Pensar na possibilidade de dividir vaca de novilha. Se eu não conseguir aumentar espaço de coxo, aumentar a sobra, aumentar pontos de comida e fazer com que esses animais tenham uma vida um pouco melhor, com menos problemas lá na frente. Esses são os pontos do artigo que são importantes e que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Beleza? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente vai ficar por aqui também. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui importante aqui para a gente salientar. Deixa eu pegar as conclusões aqui dos autores. O autor, os autores aqui finalizam o artigo falando que a gente consegue ver as vacas que têm mais risco de metrite pelo baixo consumo no pré-parto, né? E esse trabalho também mostrou uma evidência mostrando que vacas que desenvolvem metrite, elas são vacas que têm menos interações agressivas no coxo e evitam os comedouros quando a competição está muito alta por comida. Tem uma pergunta da Érica aqui. Quando a metrite pode levar os carros da vaca? Como tomar essa decisão? Boa pergunta, Érica. Bom, existem alguns casos de metrite grave, severa, que existe um comprometimento geral do estado do animal. Essa vaca tem apatia, tem anorexia, tem uma falta de apetite e acabam produzindo pouco leite e pode inclusive virar morte, né? Porque se você não tratar os sintomas logo, que ela pode se desidratar, se você não hidratar essa vaca, ela pode morrer, ela pode ter uma febre, uma infecção muito alta, se você não controlar isso, ela pode vir a óbito também. Então tudo isso pode levar ao descarte involuntário desse animal. Para você tomar uma decisão de descartar uma vaca com metrite, é só se você acha que ela não vai se recuperar mais. Algumas vezes, por exemplo, uma vaca que teve uma metrite muito severa e ela quebra muito leite e não volta mais a produção de leite, você pode tomar essa decisão de descartar essa vaca. Mas cada caso é um caso e cada vaca é uma vaca, né? É muito difícil eu falar para você essa decisão exatamente quando você deve tomar essa decisão. Mas basicamente, a gente toma uma decisão de descarte com uma vaca quando a gente sabe que ela não vai pagar mais a conta. Então é isso que você tem que pensar. Será que ela vai dar conta de produzir lá na frente, de emprenhar, né? Mas em geral, a metrite tem uma recuperação muito boa. A gente não descarta vacas diretamente por metrite. Elas podem até ter uma reprodução pior, e lá na frente elas terem mais chance de descarte, mas em geral a gente consegue recuperar bem praticamente todas as nossas vacas que têm metrite e a gente consegue ter um sucesso nelas na vida e para frente. Mas o grande objetivo é evitar, né? É prevenir. Prevenir sempre é o melhor remédio. Uma pergunta do João Paulo aqui. A suplementação por sal mineral para novilhas no pré-parto é muito importante, né? Com certeza, uma correta suplementação mineral, tanto de microminerais quanto de macrominerais e vitaminas, é fundamental tanto para a vaca de alta quanto de baixa produção. Bom, aproveitando o momento aqui, já deixar um convite para vocês aqui, quem quiser participar com a gente, nós vamos ter uma semana muito legal na semana que vem, que é a semana do nutricionista na prática. Vão ser 3 aulas que eu vou mostrar para vocês várias coisas que eu faço na prática para enxergar alguns problemas nas fazendas, certo? Eu acho que isso aí vai ser, algumas coisas de transição também vão ser discutidas e basicamente o que eu vou mostrar para vocês é o que fazer na prática, como enxergar os problemas e como resolver os problemas. Para fazer inscrição é só entrar no link da nossa bio e inscrever lá na Semana do Nutricionista na Prática. Beleza? Vão ser 3 aulas semana que vem, bem bacanas, sobre como atuar como nutricionista na prática e como tomar decisões e como enxergar os desafios. E enxergar os desafios e ver as soluções, né? Uma pergunta do Camilo aqui. Quando uma vaca cria bem debilitada e a gente fica em dúvida se limpou direito ou não, algo ou medicamento que possa ser feito de imediato? Bom, Camilo, quando uma vaca cria bem debilitada, a primeira coisa que a gente deve fazer de imediato é dar comida para ela, né? Fornecer uma comida de melhor qualidade, achar o que ela quer comer. Fala assim, cara, você quer comer um capim verdinho, quer comer silo, quer comer ração, tudo que ela quiser comer a gente tem que dar para ela.
Algumas vezes a gente faz também quando ela está com inapetência, ela não quer comer muito e começa a ficar debilitada, começa a desidratar, a gente usa uma estratégia de usar um drench, né, que é uma solução oral que a gente faz na vaca, né? O drench pode ser vários no mercado, mas basicamente é uma solução hidroeletrolítica que tem eletrólitos, tem minerais, tem propileno, normalmente tem uma fonte energética que vai hidratar essa vaca e vai dar um pouco de energia para ela. Outra coisa que a gente pode fazer é uma massagem ali puxar o muco, né, ou com o met check ou com a mão enluvada, para tentar entender se realmente essa vaca tem ometrite ou ainda tem uma placenta ali, né, se ela não limpou direito, que a gente fala quando a placenta não saiu direito. E se ela não saiu direito a placenta, o que a gente tem que fazer é tratar os sintomas, né? O que é tratar os sintomas? Se ela tem febre, eu vou fazer um remédio para febre. Se ela está desidratada, eu vou hidratar essa vaca. Se ela está precisando de comer mais, eu vou fornecer mais alimentos. Certo? Então, o que a gente tem que sempre fazer com esses animais é ficar muito atento para eles estarem comendo o máximo. Meu pai sempre falava comigo, desde menino, vaca que está comendo bem não morre de jeito nenhum. Então sempre tentar fornecer para ela o alimento que ela queira comer, e o drench costuma ajudar bastante para hidratar essa vaca e para levar uma fonte de energia para ela. Uma pergunta da Marina Grande. Você indica lavagem uterina com solução fisiológica e iodo para o caso de metrite? Não indico, Marina. Eu não sou a favor de jogar nada dentro do útero. Raros casos com metrites, em casos útero bem pequeno, com pouco conteúdo de pus. Existem alguns trabalhos mostrando que nesse caso, quando é uma metrite bem leve e que ela não está recuperando, se você fizer uma infusão com um medicamento específico, eu acho que esse que foi feito o trabalho é um que chama Metricure. Estou fazendo propaganda não, mas é o que foi feito o trabalho. Teve uma melhora. Mas em geral, jogar qualquer coisa dentro do útero da vaca é muito ruim. Não tem necessidade, né? Principalmente uma vaca no pós-parto, né? Nesse trabalho foi avaliado vacas com metrite até 21 dias. O útero desses animais ainda está grande. Ainda tem um conteúdo grande lá dentro. Você jogar qualquer solução lá dentro não é o caminho, né? Principalmente jogar iodo. Eu vejo gente fazer isso, né? Usar iodo, algumas soluções à base de iodo. Cara, isso é totalmente errado. Por quê? O que o iodo faz? Ele queima, né? Se tiver com sua mão... vai lá curar um umbigo de bezerro, né? Todo mundo já deve ter passado por isso aí. Você vai curar um umbigo de bezerro com um iodo 10% lá. Na hora que você coloca a mão, cai um pouquinho na sua mão lá. Se você tem um cortezinho no dedo, aquele negócio vai arder para danar, né? Imagina isso dentro do útero da vaca, né? Isso vai gerar uma cólica fodida assim nessa vaca. Vai gerar uma lesão na camada do útero ali, né, a camada interna do útero, e você pode gerar uma perda de fertilidade até irreversível nesse animal. Pode melhorar? Tinha um professor meu que falava assim, tem muita coisa que melhora com, sem ou apesar do veterinário. Então, provavelmente, se ela melhorou com isso, ela iria melhorar de qualquer jeito, né? E toda vez que você joga qualquer coisa do útero, por mais limpo que você faça, você está tendo uma possibilidade de carregar mais patógenos, mais bactérias lá para dentro, né? Lembre que a gente está num ambiente contaminado em geral, a vaca não é 100% limpa, né? Então é difícil a gente fazer um negócio 100% com uma asepsia 100% desses animais. Então eu não recomendo nenhum tipo de lavagem uterina, e mesmo infusão com antibiótico em casos muito pontuais, com útero bem pequeno, em vacas que já não estão conseguindo responder isso aí de forma adequada naturalmente, vamos dizer assim. Beleza? Deu para entender, Marina? Qualquer dúvida você me avisa aí. Bom, pessoal, mais é isso. Queria agradecer demais pela participação de todos vocês. Valeu por mais uma segunda juntos aí. Depois faz a inscrição lá no link da nossa bio do Nutricionista na Prática. Uma semana bem bacana de muito conteúdo para vocês aí. 3 aulas online, ao vivo e gratuitas. Beleza? Mais obrigado, um abraço, boa noite, fique com Deus.